Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira e agora é hora de conhecer um pouco mais de esportes. Vamos lá? A Portuguesa Santista apresentou o novo comandante da Briosa. A partir de agora, quem está à frente da equipe é o técnico Luiz Miller. Ele foi anunciado para substituir Serginho Silva, que resolveu entregar o cargo após reconhecer a péssima campanha diante do clube. Olha o Miller aí, ó. Ele já atuou como jogador no Clube Santista em 98 e teve a oportunidade de trabalhar como técnico, né? Como técnico. Deixa a foto do Miller aí para que o telespectador possa conhecê-lo. Isso. O primeiro desafio, não, a Santa Casa já foi. Isso. O primeiro desafio nesse seu retorno será amanhã às 3 da tarde contra a equipe do Mantiqueira, fora de casa. A Briosa ocupa atualmente a 4ª posição do grupo, com 16 pontos, ou seja, é o grupo 3 com 16 pontos. Eu quero desejar aqui uma boa sorte ao técnico e que a Briosa reaja e traga alegrias aos nossos torcedores, tá certo? Um abraço ao Miller. Em nome da Clínica Vila Rica. Clínica Vila Rica, medicina diagnóstica, se precisar. Estamos sempre aqui. Vamos conhecer agora no Hora Geral dicas de saúde. A transmissão do vírus influenza ocorre pelo contato com secreções das vias respiratórias, que são eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados quando entram em contato com a boca, com os olhos e o nariz. O Ministério da Saúde orienta a população a adotar cuidados simples como medida de prevenção, tais como lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e também espirrar. Em caso de sintoma de gripe, a recomendação é procurar o seu médico de confiança o mais rápido possível. Tá certo? Isso é importante para que você possa realizar periodicamente os seus exames e preservar a sua saúde. E é engraçado, são algumas dicas que a Clínica Vila Rica semanalmente oferece aos nossos telespectadores da Hora Geral. E se a gente parar para pensar, não precisaria nem de dica, é uma questão de bom senso. Será que as pessoas, algumas eu sei que não, na hora de espirrar, hatchim! Não custa, hatchim! Ou vai tossir, é tudo uma questão, né, de educação e bom senso, né? Porque é feio quando alguém espirra na sua frente, né? É simples. Bom, já está aqui o meu amigo Rafael Quaresma, ele é coordenador do Procon Santos, advogado, professor universitário, um conhecedor aqui dos nossos telespectadores, uma figura que sempre está pronta para vir aqui no Hora Geral e esclarecer, tirar algumas dúvidas e falar também, isso é importante, do crescimento do Procon Santos, que antes era a SIDOC e agora passou a Procon Santos, e o número de atendimentos e de resultados positivos das pessoas, dos munícipes que procuram o Procon Santos é mais do que satisfatório. Mais uma vez, bom recebê-lo aqui. Tudo bem, Rafael? Obrigado, bom dia, tudo Como bom? vai você, as meninas? Bem, elas sabiam que eu vinha no programa. Já acordaram cedo? Não, dormiram bem à noite. Eu tive 2 noites essa semana aí que não foram fáceis. Ainda mais com esse tempinho frio, pois né? Não, mas tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus. Eu fico imaginando, eu tenho um casal de filhos, você tem 2 meninas pequenas, e eu acho que o espaço da sua cama está cada vez mais curto, não está? Não, tá pequeno. Porque daí chegam todos, imagina 4. Mas em casa o sofá é confortável, viu, Douglas? Então, às vezes eu vou para a sala e tá tudo certo. Eu sei como que é isso. Rafael, antes de mais nada, quero agradecer sua participação aqui no Hora Geral. Alguns questionamentos do nosso programa, além das perguntas que surgirão no 3041-6777, mas alguns casos emblemáticos. Se não me engano, ontem, quinta-feira, você teve uma reunião a respeito da Costa Sul, aquela concessionária da Ford, né, que fechou as suas portas, deixando aí alguns clientes na mão, sem saber o que fazer. E ontem acho que teve uma audiência. O que foi tratado nessa audiência e o que você pode informar em primeira mão aos telespectadores do Hora Geral? Não, olha, nós, na verdade, atendemos a um pedido da própria Costa Sul. Ela nos procurou o órgão municipal de defesa do consumidor para expor a sua versão dos fatos. Até então, nós vínhamos mantendo contato por conta da informação propalada pela imprensa, de que a Costa Sul havia encerrado as suas atividades, então isso impedia ou dificultava sobremaneira o contato
com a concessionária, então nós concentramos os nossos esforços na montadora. E aí, no início do mês, em 2 de junho, depois até acho que estive aqui no programa, falei aos telespectadores, não é? Nós conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio, lá, um denominador comum com a montadora, em relação à prorrogação do prazo de revisão, de realização das revisões periódicas, em relação à tolerância de quilometragem, tudo isso, 1.000 quilômetros de quilometragem, até 120 dias na elaboração dessas revisões para evitar qualquer tipo de prejuízo aos consumidores. Até porque, segundo a Ford, naquela reunião de 2 de junho, esse seria um tempo mais que suficiente para restabelecer a prestação de serviço na Baixada e, sobretudo, em Santos. A Costa Sul, ciente, não pôde comparecer no dia 2 de junho, então pediu essa audiência conosco, onde participou também a Fundação Procon de São Paulo e o Ministério Público, que viria, mas por conta de uma audiência de última hora que o doutor Ézio teve que estar presente, não pôde estar conosco lá na reunião. E a Costa Sul manifestou, bom, primeiro juntou defesa, trouxe documentos, mostrou que ainda é credenciada a Ford na Baixada e que tem interesse de continuar prestando os serviços pela montadora, em nome da montadora. Então, há inclusive um telegrama encaminhado pela concessionária à montadora, requerendo o envio, o faturamento de carros, o envio de peças, para que ela possa restabelecer as suas atividades. E para isso é necessário, segundo ela, um prazo de 45 dias. Bom, o que nós sentimos, tanto eu quanto o representante da Fundação Procon, através do Núcleo Regional de Santos, o Wesley Rodrigues, o que nós sentimos foi uma intenção da concessionária em se reunir com a Ford, porque me parece que esse encontro entre as duas não houve. Então, aproveitando, nem talvez, se a gente fosse analisar especificamente a função do Procon, talvez nem fosse mesmo nossa função intermediar, porque ali são relações de outra natureza, né? De outro jaez, quer dizer, ali tem relação empresarial, a questão de leis comerciais, enfim, é uma outra área. Mas nós sentindo essa necessidade, então, mantivemos contato com a Ford, e aí, vou até te falar em primeira mão aqui, no dia 14 de julho, seria na semana... Julho, agora, daqui a 2 semanas, né? Uma semana e pouquinho. Nós faríamos até essa semana, né? A ideia era fazer até hoje, não houve agenda de todos, semana que vem, por conta do feriado, está mais curta, então, na terça, dia 14, teremos uma terceira e derradeira reunião, com a participação de todos, para chegar a esses pontos que interessam o consumidor. A Costa Sul restabelece, a Costa Sul cede o espaço, outro grupo vem, tem tratativas também com o grupo Caoa, isso já havia sido anunciado pela própria Ford, depois pela Costa Sul, então vamos ver se a gente consegue avançar e resolver em definitivo os problemas dos consumidores, que não são poucos por conta dos carros terem que ir ao ABC, a São Paulo, e, lógico, acaba deixando o consumidor privado do veículo por mais tempo. Agora, só para resumir e a gente encerrar esse assunto, Rafael, você conseguiu entender por parte da Costa Sul e da Ford uma receptividade, uma atenção em atender o clamor dos clientes desta concessionária, ou você encontra dificuldades, uma má vontade por parte dos envolvidos? Olha, não, pelo contrário, né? Até de forma surpreendente, eu analisei aquela reunião de 2 de junho extremamente positiva e com uma intenção em resolução do problema, naquela ocasião por parte da Ford, bastante interessante, né? Quer dizer, havia autonomia dos presentes, veio o gerente nacional das concessionárias, o jurídico interno, o jurídico externo e todos com autonomia para estabelecer alguns pontos. Ainda essa semana eu recebi do Dr. Júlio, advogado externo da Ford, um texto de SMS que vai ser disparado pela própria empresa para todos os consumidores da Baixada, sinalizando e noticiando essas tratativas. Não é? No início do mês, aquele telefone da Ford, da Central de Atendimento Ford, não tinha um canal específico para tratar a questão envolvendo a Costa Sul. Hoje já há. Agora, é claro, há uma demanda reprimida, há um problema nas concessionárias de São Paulo que não conseguem absorver essas tarefas aqui do pessoal da Baixada. Então, é por isso, óbvio, também que a Ford quer o quanto antes restabelecer as tratativas, enfim, e a realização do serviço aqui em Santos. E a gente acredita que até o final de julho ou meados de agosto, isso já é uma realidade e esperamos no dia 14 de julho passar uma borracha, pôr um ponto final nessa história. Meu amigo Rafael Quaresma, ele que é coordenador do Procon Santos, pergunta já chegando pelo 3041-6777, o Alfredo Matos, da Ponta da Praia. O Procon recebeu muitas reclamações de clientes da Costa Sul? Olha, só para...
Olha, Douglas, por incrível que pareça, não. Quando ele fala Costa Sul, nós não temos uma reclamação registrada. O que nós temos são orientações prestadas aos consumidores. Nós temos reclamações abertas da Ford, na minha concepção, em relação à dimensão do problema, o número diminuto de reclamações, não é? Nós temos 13, pelo menos até quarta-feira, esse era o número, 13 reclamações envolvendo a montadora Ford, lógico que a grande maioria delas atrelada à questão da Costa Sul, mas em relação à Costa Sul especificamente não há nenhuma. Em relação à Ford nós temos 13. Agora, nós sabemos que isso é a ponta de um iceberg, né? Quer dizer, temos muito mais reclamações do que essas e aí aproveitamos a oportunidade para falar ao consumidor que registre a reclamação, porque esses números são importantes quando nós sentamos à mesa, seja com a concessionária, seja com a montadora, para expor a elas a demanda e os problemas enfrentados pelos consumidores de Santos. Agora, Rafael, eu sempre costumo fazer essa pergunta quando você vem em Hora Geral, porque eu julgo importante que ela seja atualizada ao nosso telespectador. Ainda existe também muita prática abusiva por parte de alguns comerciantes e, por consequência, também uma falta de ação por parte dos consumidores, dos clientes, né? Ou seja, é uma relação que, no meu entendimento, deveria ser uma relação totalmente harmoniosa e, às vezes, não é. O que eu acho é que falta aí uma ação mais eficaz, essa é minha análise, quero ouvi-lo, mais por parte do consumidor, porque é o consumidor quem dita as regras para que aquele comércio, para que aquele empresário possa crescer no seu negócio, né, falando assim, ou não. Eu observo, vamos supor, alguns locais que eu vou, e apesar de conhecer o proprietário, eu sempre dou um palpite, sempre comento, que você não faz isso, que você não melhora, poxa, é mesmo, a gente não tinha pensado, vamos providenciar. Parece que é sempre uma relação, eu quero aquilo, quanto que é? Está aqui o dinheiro, tchau. Não, por que existe essa falta de harmonia? Não sei se você concorda com a minha análise. Eu concordo e a leitura que eu faço é bastante semelhante, é nesse sentido, inclusive, e é o que nós acabamos percebendo ao longo dessa trajetória lá à frente do PROCON. O nosso trabalho é incansável, é invencível e, na verdade, não tem fim, né? Quer dizer, todo dia a gente faz e sabe que a cada dia a gente atinge um novo consumidor, conscientiza um novo cidadão. Fizemos lá a questão do saber consumir para a garotada, para as crianças da rede pública de ensino, para que elas, quando inseridas no mercado de consumo, tenham educação financeira, saibam utilizar o orçamento de forma consciente, enfim. Agora, é um trabalho que você tem muitas frentes, não é? O que eu vejo, Douglas, até aproveitando o que você disse no início do programa, que eu acho que cai como uma luva aqui nesse cenário específico. A questão do bom senso resolveria, se não 100% das questões, 80%, 90%, próximo até do nosso índice de satisfação e de resolução nas audiências. A gente tem um índice, de fato, bastante expressivo nesse sentido. E um pouquinho de bom senso de ambas as partes evitaria uma série de demandas que chegam ao PROCON e que com uma simples intervenção do órgão acabam resolvidas. Nós temos próximo, né? Não é esse o número, mas é quase isso, 1.500 atendimentos mês. Muitos deles resolvidos já no primeiro contato do pessoal da linha de frente lá do Poupa Tempo ao contatar o fornecedor. Agora, é importante a gente dizer aqui também que o consumidor ele não tem a noção exata do poder que ele tem, Douglas. Aqui nós não temos e não vemos por parte dos consumidores medidas que outros consumidores em outros países adotam. Não? Quer dizer, o boicote, a exclusão de determinada marca, porque se todos, lógico, eu sozinho não faço a diferença, mas todos nós juntos conseguimos atingir resultados que o indivíduo sozinho não alcança. Então, essa mentalidade e incutir essa conduta no consumidor, acho que seria algo que nos faria avançar sobremaneira na defesa do consumidor, né? Então, é importante o consumidor saber do poder que ele tem. E hoje, com as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ele consegue mobilizar uma série de outros consumidores, consumidores daquela marca, consumidores daquele produto, daquele serviço, para que a situação ou a atenção dispensada ao consumidor seja outra, não é? Agora, Rafael, um outro aspecto que me preocupa também, nós temos uma população de idosos significativa e eles, às vezes, encontram dificuldade, principalmente nas agências bancárias. Eu já presenciei alguns dos fatos, não sei se alguns dos meus telespectadores já passaram por isso ou conhecem alguém que já passou, pode ligar e opinar no 3041-6777, ou seja, os bancos, eles acabam indiretamente proibindo que o cliente entre na agência bancária.
e sim que eles utilizem os caixas de atendimento, que são aqueles caixas que ficam na antessala da agência. E o que acontece? Muitos idosos têm dificuldade, Claro. porque naquele time que vai colocar o cartão e tirar e tentar colocar a senha demora, aí fecha o programa, tem que fazer de novo. E nem sempre tem um funcionário próximo para alertar. Eles acabam recorrendo porque, filho, você pode me ajudar? E é aí que mora o perigo. Tem reclamações nesse sentido? Olha, nós tivemos uma situação bastante pontual no final do ano passado, não é? E acabamos tratando diretamente com o Bradesco. Na ocasião, houve registro de uma ou duas reclamações em relação à Caixa Econômica Federal, uma do Itaú, mas a grande concentração de reclamações foi com relação ao Bradesco. O Bradesco, inclusive, no final do ano, acho que 15 de dezembro... E que, no mínimo, é o que tem o maior número de agências. Tem um número de agências e é um banco de varejo, tem aí um número grande de consumidores, inclusive consumidores que recebem benefícios, etc., enfim. E acho que no final do ano passado, 15 de dezembro, talvez, houve uma reunião dos gerentes, dos funcionários do banco. Eu fui convidado, falei, obviamente, pelo Procon de Santos, mas acabamos prestando orientação e informação para todos os gerentes da Baixada, no sentido de reforçar o livre-arbítrio do consumidor em escolher qual canal de atendimento que ele quer utilizar, não é? E de lá, nós inclusive chegamos a autuar o Bradesco, aquela agência da Floriano Peixoto, foi multada, lá havia essa prática frequente. Eu também recebi os diretores do Bradesco lá no Procon e expusemos a eles a necessidade de correção imediata dessa prática nitidamente abusiva que era. Ou seja, querendo cercear a entrada do cliente. Na verdade, querendo impor ao consumidor a vontade do banco. Quando, como você bem disse, nessa relação que deve ser harmoniosa, a vontade do fornecedor não deve prevalecer ou se sobrepor à vontade do consumidor. De lá para cá, Douglas, nós não tivemos, novamente, pelo menos registro dessa prática, dessa conduta. Mas nós estamos atentos e é importante que, se voltar a acontecer essa prática, o consumidor registre. Nós estamos facilitando, claro, o idoso que tem essa limitação por conta dos canais de atendimento, ele sente uma dificuldade maior em utilizar, por exemplo, o site do Procon para registrar a reclamação, mas ele pode fazer uso do telefone, do Disque Consumidor, pode comparecer pessoalmente ao Poupa Tempo, registre sim a reclamação, porque através da reclamação registrada nós trabalhamos aquela demanda e aplicamos infração, aplicamos as sanções administrativas, que seria a infração pecuniária, a multa em dinheiro ao fornecedor, no caso ao prestador de serviço. Aí, Rafael, de repente tem um telespectador, mas ainda continua. Tem que fazer a queixa. Não significa que o fato do Rafael Quaresma ter comentado que não tem mais reclamação, que foi sanado. Lógico que nós esperamos que sim, mas isso tudo é certificado através de uma denúncia, que você vai no Procon Santos, que tem ali no Poupa Tempo, isso, tem no... e lá ele faz uma reclamação. Eu faço uma comparação com relação aos índices que a polícia, que a Secretaria de Segurança Pública faz o mapeamento através de alguns bairros no estado de São Paulo que tem o maior número, vamos supor, de roubos, de furtos, né? Isso é através do quê? Do boletim de ocorrência que eles fazem esse mapeamento. É o caso de que o órgão precisa ser provocado para que ele possa entrar em ação. Se ele não entrar em ação, aí fica difícil. É uma questão muito simples. A gente não tem como saber de tudo que acontece na cidade. E olha que acontece bastante coisa, né? Falando só aqui do consumidor. Então é importante que os consumidores reportem a nós essas situações. Rafael, deixa eu passar rapidamente 2 exemplos que eu vivi recentes, que um me surpreendeu e o outro eu fiquei decepcionado. Eu vou só preservar os estabelecimentos para não criar constrangimento, né? Um deles, eu estava num posto de gasolina aqui em Santos e eu falei assim, põe R$50. Eu falei assim, senhor, olha, nós estamos sem comum, pode pôr ali na outra bomba onde tem a Pódio. Eu falei, não, mas a Pódio é a mais cara. Eu falei, não, mas como nós só temos a Pódio, o proprietário falou que pode colocar a Pódio com o valor da comum. Eu achei genial. Ganhou o cliente, hein? Ganhou eu achei genial, exatamente. Claro. E é assim, por que você tem? A culpa não é minha que você não tenha comum. Se você só tem a Pódio, então eu cheguei e pedi a comum também. E eu colocando R$50, eu achei genial. Você vê que eu estou até comentando. E eu fui num restaurante com 2 amigos, né? E daí, quando pediu a conta, eu vi que veio aquele cupom fiscal com a conta e também tinha um valor à caneta. Aí esses 2 amigos falaram, vamos dividir. Eu falei, não, espera um pouquinho. Peguei aqui o celular, calculei. Tinha uma diferença de R$50 a favor do estabelecimento, a mais na conta. Aí eu chamei o garçom e falei, meu amigo, essa conta está errada. Deixa eu dar uma olhada. Puxa, é mesmo, desculpa. Ou seja, o que eu entendi? Eu mando a conta. Não, quanto que é? Daí, tá aqui, ó.
débito ou crédito, mas eu fui meio chato, porque eles queriam dividir, então vamos ver quanto que deu a conta. Então eu tinha esse problema, ou seja, é um cupom fiscal que estava rasurado. O que eu posso entender? Que aquele restaurante, talvez, o funcionário, ele quis colocar mais para depois ficar para... Eu posso pensar nisso. Pode. Porque hoje, com toda a tecnologia, dificilmente uma máquina vai fazer uma conta errada, né? É claro. Não, e veja, você não foi chato, ao contrário, você foi cauteloso, que é também importante o consumidor saber disso, né? A gente precisa tirar esse estigma do consumidor que reclama como chato que é. Não, ele não é chato, pelo contrário. O consumidor diligente, cauteloso, evita situações como essa. Quer dizer, a situação se colar, colou, né? Se passar, ok. Ganha o estabelecimento, ganha o funcionário, ganha o gerente. A gente não sabe efetivamente de quem parte a ordem. Às vezes é a ordem do dono, às vezes é a ordem do gerente. Exato. O dono está vendido na situação, vai saber, né? Agora, o princípio que norteia a relação é da boa-fé. Aí há uma nítida má-fé, né? Quer dizer, a intenção clara de lesar e prejudicar o consumidor. Ou seja, pega justamente a pessoa... Pô, eu fico imaginando, Rafael, a gente quando está com fome, a gente fica nervoso. Depois que você come, você fica mais alegre, mais tranquilo. Verdade. E é natural, você acabou de comer, traz a conta aí. Você, quanto deu aí? X, tá bom, dá o cartão, ou se não dá um cheque, paga, acabou. Por quê? Porque você está alimentado, você tirou um problema. É verdade. Né? Então, é aí que a gente tem que prestar bem atenção. Meu amigo Rafael, o Amauri Nunes, do Campo Grande, acabou de ligar aqui no Hora Geral, no 3041-6777. No caso de fazer uma reserva em um hotel, é de direito do estabelecimento pedir o pagamento parcial da diária? Gostei. Boa pergunta. Vamos supor, eu vou ficar um final de semana, vou para Natal, no resort, mas para eu poder confirmar a viagem, eu tenho que depositar 50% do pacote? É comum essa prática, não se trata de uma prática abusiva. Agora, é importante que o consumidor, e no caso o Amauri, verifique qual é a política do estabelecimento em relação a isso, não é? Um percentual que é aceitável é de 30%, 40%, às vezes até 50%, para que esse pagamento implique na reserva da suíte, enfim, do hotel. Porque, claro, senão você também acaba acarretando um prejuízo ao próprio fornecedor, né? Quer dizer, ele reserva sem nenhuma garantia aquele quarto, bloqueia aquela suíte, depois muda o tempo, acontece alguma coisa, o consumidor não comparece e o fornecedor, no caso o prestador de serviço, experimenta unilateralmente esse prejuízo. Então, é possível se exigir o pagamento parcial, prévio do valor, claro que não integral, porque senão também a gente inverteria a situação. O consumidor estaria pagando 100% de um serviço que sequer se iniciou, né, que sequer começou a ser prestado. Então, esse depósito é uma garantia tanto para o consumidor, que ele terá a sua hospedagem reservada, como para o comerciante, que o consumidor comparecerá, sob pena de não comparecendo, se liberar o quarto e, dependendo da política do estabelecimento, do prazo para a comunicação da ausência do consumidor, aquele valor ser perdido, ser devolvido, se transformar em crédito. Tenha atenção, a maioria e os consumidores, na política do estabelecimento, nesse caso de hotéis, resorts, enfim, como eles procedem em relação ao depósito. Excelente essa pergunta da maioria, a explicação do Rafael. Eu tenho que chamar intervalo, mas muito mais rapidamente. Já faz um tempo isso, mas foi emblemático, né? Porque eu cheguei a entrar em contato com a escola. E recentemente um amigo também me falou algo semelhante. Ou seja, olha só, ganhei um curso de computação. Poxa, beleza, sem mensalidade, sem matrícula. Aí eu fui nesse local, isso já tem uns 2 anos, né? Aí fui lá, olha, ganhei isso aqui, que bom, mas só sabe que só precisa pagar só uma taxa do material. Falei, quanto que fica? R$780 que só pode pagar em 4 vezes. Mas peraí. Então, não é de graça o curso. Então, tem um custo. Ou seja, por que algumas empresas tentam ser mais espertas do que os consumidores? E acha que o consumidor é burro, né? Quer dizer, é uma coisa... Olha, o que a gente não pode negar é a criatividade desse pessoal, Douglas. Eles dão nó em pingo d'água, é uma coisa terrível. A favor deles, né? Não, claro, sim, a favor deles, né? Eu me lembro lá quando cheguei, quer dizer, em 2013 a gente teve uma situação com a Black Friday, nos antecipamos em 2014... para planilhar os valores, mapear, porque a gente ficou com aquele estigma da Black Friday em 2013, que era tudo pela metade do dobro. Então, para evitar que isso acontecesse em 2014, já em final de setembro, começo de outubro, nós estivemos nas grandes redes de varejo e verificamos o preço dos produtos que, obviamente, entrariam na Black Friday, né? TV, computador, celular. E, para nossa surpresa,
Não houve tudo pela metade do dobro nesses produtos, porém, muitos produtos que tradicionalmente participavam da Black Friday não foram incluídos. Então, muitos consumidores foram atraídos pela oferta para determinadas lojas. No entanto, quando lá chegaram, verificaram que muitos dos produtos não estavam na Black Friday. Alguns sim, outros não. Então, quer dizer, serve de chamariz, leva o consumidor, ele acaba comprando determinado produto porque é da Black Friday ou porque é a data emblemática do comércio, mas sem que aquele produto tenha qualquer vantagem especial. Rafael, rapidamente, é igual quando você vê anúncio de venda de veículo, apenas 48 de 340. Puxa vida, dá no meu orçamento. E lá embaixo no rodapé está bem pequenininho, 50% de entrada. Ou às vezes com intermediária, é muito complicado isso, é verdade. Meu amigo Rafael Quaresma, ele que é o coordenador do Procon Santos. Tem mais perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já depois do intervalo.